Oi, tudo bem? Eu sou a professora Aline Teodoro e hoje eu estou aqui para dar continuidade aos estudos de função do segundo grau ou função quadrática. Hoje nós vamos falar sobre zeros da função do segundo grau. Então, primeiro, quando eu falo em zeros, eu falo em raiz. Eu vou descobrir a raiz, tá? Como é uma equação do segundo grau, né, uma função do segundo grau, eu vou ter duas raízes, tá bom? E aí, como eu faço para descobrir? Como é que eu vou descobrir essas raízes? Primeiro, eu tenho que lembrar que eu estou falando de uma função do segundo grau. Então, meu A sempre tem que ser diferente de zero. E os números reais x, tal que f de x é igual a zero. Então, a primeira coisa para descobrir essas raízes, eu tenho que igualar a minha função a zero, tá? Então, a minha função sempre vai ser igual a zero. Para descobrir essas raízes, eu vou utilizar dois métodos. O primeiro, Bhaskara, tá? E depois nós vamos descobrir pela soma e produto. Bhaskara, vocês já conhecem, já sabem, né? Minha fórmula de Bhaskara, eu tenho que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Lembrando que o a, o b e o c são os meus coeficientes da minha função, certinho? Vamos então fazer, vem comigo. Então, vamos começar o nosso primeiro exemplo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar essa minha função e igualar a zero. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Eu tenho aqui A, B e C. Então, essa função, essa equação, né, é uma equação completa. Então, vou separar os valores. A é igual a 1, B é igual a menos 5 e C igual a 6. Agora, o que eu vou fazer? Jogar na fórmula, né? Vou colocar a fórmula e resolver. Então, vai ficar x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. X vai ser igual. O b é menos b. Menos 5, menos com menos, fica mais ou menos raiz de 5 ao quadrado, tá? Eu não vou colocar menos, porque todo número elevado ao quadrado vai ficar positivo. Menos 4, que multiplica por 1, que multiplica por 6. Isso tudo sobre 2 vezes 1. X é igual a 5 mais ou menos raiz de 25 menos 24 sobre 2. 2 vezes 1, 2. Continuando, eu tenho, vou separar aqui, x é igual a 5 mais ou menos raiz de 1 sobre 2. 25 menos 24, 1. Raiz de 1 é 1. Lembrando que aqui eu tenho um sinal de mais e menos. Por quê? Lembra que eu falei que eu tinha duas respostas? Então, a minha primeira vai ser 5 mais 1 sobre 2. 6 sobre 2, 3. A minha segunda resposta vai ser com sinal negativo. Então, 5 menos 1 sobre 2. 4 sobre 2, 2. Está aí as minhas raízes, 3 e 2. Vamos ver mais um exemplo? Vamos lá, separei mais um exemplo da minha função completa, tá? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver a incompleta também, tá? Então, eu tenho valor de A, valor de B e valor de C. Primeiro, igualar ela a zero. Então, 4x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero. Depois, separar os valores de A, B e C. Então, A é igual a 4, B igual a menos 4 e C igual a 1. Prontinho. Depois de feito isso, é só utilizar a minha fórmula e resolver. Então, vai ficar x é igual a menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Vamos agora trocar os valores. Menos b
menos com menos dá mais, vai ser 4, mais ou menos 4, raiz de 4 ao quadrado, menos 4, que multiplica por 4, que multiplica por 1. Isso tudo sobre 2 vezes 4. Vamos fazer a nossa conta agora, primeiro dentro da raiz. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, vezes 1, 16. Embaixo, 2 vezes 4, 8. Continuando, resolvendo a minha raiz. Então, eu tenho que x é igual a 4 mais ou menos, mais 16 menos 16, 0, sobre 8. Mas raiz de zero? Sim. Qual é a raiz de zero? Raiz de zero é zero. O que tem de diferente nessa aqui? Porque eu tenho mais ou menos zero. Não vai fazer diferença. Então, nesse caso, eu tenho as minhas duas raízes iguais, tá bom? Então, quando isso acontecer, significa que as duas raízes têm o mesmo valor. Então, eu posso dizer que x1 e x2, né, eles são iguais a 4/8, que é a mesma coisa que 1/2. Então, nesse caso, x1 e x2 igual a 1/2. Certinho? Agora, nós vamos fazer alguns exemplos da minha equação do segundo grau incompleta. Eu agora separei para vocês dois exemplos de funções incompletas ou equações incompletas, tá bom? Por que elas são incompletas? Porque ela só vai ter o A e o B ou o A e o C. Eu não posso ficar sem o A. Lembra que eu falei isso na primeira aula? Que o A é que me diz se é uma função do primeiro ou do segundo grau. Então, o A tem que ter sempre. Então, vamos lá. No primeiro caso, eu tenho A e C. Então, eu tenho que A é igual a 1 e C é igual a menos 4. O que eu tenho que fazer? Igualar a zero. Sempre, tá? Então, eu tenho que x ao quadrado menos 4 igual a zero. Eu fiquei com uma equação curtinha, onde eu posso separar letra e número. E é isso que eu vou fazer. Letra para um lado, número para o outro. O menos 4 que está aqui, eu vou jogar ele para o outro lado. Então, x ao quadrado é igual a 4. Se x ao quadrado é igual a 4, eu faço operação inversa. Se aqui eu tenho a potência, operação inversa, a raiz. X é igual a raiz de 4. X é igual a mais ou menos 2, tá? Mais ou menos. Lembrando que eu estou falando de função do segundo grau. Duas respostas. Então, mais 2 ou menos 2. Vamos para o nosso segundo exemplo de incompleta. Só que agora eu tenho quem? A e B. Então, eu tenho que A é igual a 1 e B é igual a 3. Eu só tenho A e B. Também, o começo é sempre igual. Vou igualar a zero. Então, vai ficar x ao quadrado mais 3x igual a zero. O que eu vou fazer agora? Fatoração. Por que fatoração? Eu tenho x e x. Eu vou colocar o meu fator comum em evidência. Quem é o meu fator comum aqui? Lembrando que fator comum é aquele termo que está repetindo. Então, meu fator comum, quem está repetindo, é o x. Então, quem sobrou? X, porque x vezes x, x ao quadrado. Do outro, quem sobrou? O 3, porque x vezes 3, 3x igual a zero. Lembrando que aqui eu tenho uma multiplicação, foi o que eu acabei de fazer, x vezes x e x vezes 3. E que o produto é igual a zero. Quem é o produto? O resultado da minha multiplicação é zero. Se o meu produto é zero, significa que um dos termos tem que ser igual a zero, porque todo número multiplicado por zero vai dar zero. Então, eu posso dizer que esse meu primeiro termo é zero. X igual a zero. Ou eu posso dizer que x mais 3 é igual a zero. E aí, quando eu falo que x mais 3 é igual a zero, eu fico com uma equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. X é igual a menos 3. Está aqui
as minhas duas respostas, 0 e menos 3, tá? Isso aqui não significa que você não possa usar Bhaskara, tá bom? Esse método só é mais rápido. Quando ela está incompleta, eu consigo fazê-la mais rápido. Mas se eu não quiser, não precisa, tá? Eu posso usar Bhaskara nela completa ou incompleta. Vai depender de vocês, certinho? Vamos agora ver um outro método de se achar essas raízes. Vamos fazer agora pela soma e produto. Então, quando eu falo de soma e produto, eu falo de soma e produto das raízes, tá? Então, soma, eu vou fazer aqui x1 mais x2. E produto vai ser a minha multiplicação, x1 vezes x2. Como que eu vou descobrir esse número que vai me dar a soma, o resultado da soma e o resultado da minha multiplicação? Através dos meus coeficientes. Então, quando eu falo em soma das raízes, é menos b sobre a. E produto dessas raízes vai ser c sobre a, tá bom? Então, soma menos b sobre a, produto c sobre a. Vamos ver um exemplo. Separei um exemplo aqui para vocês. X ao quadrado menos 3x mais 2. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer a soma. Quem vai ser a minha soma? x1 mais x2, que é igual a menos b sobre a. Só que o b aqui é negativo, então vai ficar menos 3 sobre 1, que é igual a 3 positivo. O meu produto, x1 vezes x2, é igual a c sobre a. O c é 2 sobre 1, 2. Então, aqui eu tenho que pensar em dois números que somados dá 3 e multiplicados dá 2. Uma dica para vocês, comecem sempre pela multiplicação. Então, vamos lá. Dois números que multiplicados vai dar 2. Eu tenho certeza que você pensou em 2 e 1, porque todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, vamos testar? 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Certinho. Então, quem vai ser as minhas raízes? 2 e 1. Tá? Porque a soma tem que dar 3, 2 mais 1, 3. E o produto delas é 2. 2 vezes 1, 2. Vamos ver mais um exemplo? Vamos ao nosso segundo exemplo. Eu tenho x ao quadrado menos 2x menos 15. Então, a minha soma, x1 mais x2 das minhas raízes, vai ser menos b sobre a. Só que vai ser menos 2 sobre 1, que dá igual a mais 2. O meu produto, x1 vezes x2, é igual a c sobre a. C menos 15 sobre 1, que é igual a menos 15. Então, eu tenho que a soma das minhas raízes é 2 e o produto das minhas raízes, menos 15. Lembra que eu falei? Começar pela multiplicação. Dois números que multiplicados vai dar 15. 3 e 5. Vamos testar? 3 vezes 5, 15. Só que aqui tem um problema. A minha multiplicação é menos 15. Alguém aqui vai ter que ter o sinal negativo. Por quê? A minha soma tem que ser 2. Se a minha soma é positiva, quem vai ter que ser negativo? O 3. Então, menos 3 vezes 5, menos 15. Agora deu certo. E menos 3 mais 5 igual a mais 2. Certinho. O que eu tenho que ter atenção aqui é no sinal, tá? Eu sempre tenho que prestar atenção no sinal. Como o meu produto era menos 15, alguém aqui tinha que ser negativo. Certinho? Espero que agora vocês consigam resolver alguns exercícios. Mas não acabou por aqui função não, tá? Eu volto ainda com mais assuntos de função que nós ainda vamos ver gráficos. Beijos!